Olá, irresistíveis! Conta pra mim, você já ouviu a voz de Deus? Eu já, por 3 vezes e de forma assim audível. Você acha possível reconhecer a voz do Senhor assim em meio ao silêncio? Neste capítulo 3, nós vamos aprender sobre a chamada de Samuel, um menino que nasceu para ser assim uma das maiores vozes proféticas de Israel. E eu te convido a descobrir como é que essa história inspira a nossa vida ainda hoje. E eu vou tentar contar também assim um pouquinho de como eu ouvi a voz de Deus por 3 vezes durante o nosso estudo de hoje, tá bom? Bora? Então vem com a gente e vamos ler e tirar lições, aplicações para a nossa vida, tá bom? Vou pedir para você deixar o seu like e ao final eu vou te pedir para você compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama. Então abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 3. Vou dar continuidade nessa Bíblia aqui, que é a Nova Almeida atualizada. Então, bora para a nossa leitura. Bom, o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar, Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel, vá deitar. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã, então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, o que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo o que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse, ele é o Senhor. Que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Meu Deus. Bom,
Este capítulo que a gente acabou de ler, ele narra um momento que Deus fala diretamente com Samuel, né? Pela primeira vez. Um menino que servia, né, no tabernáculo em Siló, ainda não tinha assim, uma experiência especial com Deus. E ele confunde a voz divina com a voz de Eli, né? E após 3 chamadas, ele percebe que é o Senhor que está falando e orienta Samuel a responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Assim, Deus comunica a Samuel o juízo que viria sobre a casa de Eli, devido aos pecados dos seus filhos, né? E a partir desse evento, Samuel é reconhecido como profeta fiel de Deus e a sua palavra se espalha por todo Israel. E aí eu te pergunto, que lições a gente pode tirar deste incrível capítulo, lindo capítulo, né? Para a gente poder aplicar na nossa vida. Primeira coisa, Deus chama assim de forma inesperada, né? Assim como Samuel não esperava ouvir a voz do Senhor, muitas vezes Deus também nos chama de maneira incomum e em momentos inesperados, não é verdade? E aí a gente viu que Samuel obedeceu e ele ficou assim em prontidão para ouvir e respondeu com humildade e disposição, mostrando que uma atitude assim, de escuta é essencial na vida espiritual. E a gente viu também que a repreensão na casa de Eli reflete a seriedade com que Deus trata o pecado, especialmente entre os líderes espirituais. Você que está me ouvindo aqui agora, você pode ser uma voz de Deus na sua geração. Não existe idade, né? Pode ser jovem, pode ser uma pessoa da melhor idade, adulto, um adolescente. Você viu que mesmo jovem, Samuel foi usado por Deus como um canal para transmitir a sua mensagem. Agora vamos assim refletir sobre este capítulo. O que você pode aprender com a disposição de Samuel em ouvir, obedecer à voz do Senhor? Pensa nisso. Reflita. Como é que você pode discernir a voz de Deus no nosso dia a dia? Nessa loucura que a gente vive, com todo esse barulho, essa inquietação. Pensa nisso. O exemplo que a gente viu, né? O exemplo negativo de Eli e seus filhos nos ensina o que sobre a liderança espiritual? Vamos anotar? Busque insight disso. Vamos conversar com Deus agora? Ai, Pai, obrigada por nos mostrar esse capítulo, assim, uma das diversas formas que o Senhor fala com a gente, Pai. E aqui o Senhor mostrou a forma audível que eu tive, assim, a honra de ouvir a sua voz por 3 vezes, Pai, e de te obedecer. Mesmo quando alguns amigos, amigas e até algumas pessoas da minha família riram de mim e não me levaram a sério, não acreditaram que era possível, que eu poderia ouvir a sua voz. A primeira vez eu tinha apenas 20 anos de idade. Eu estava recém-casada e tive um problema sério, estava no hospital e desautorizei um renomado médico me operar pela segunda vez, num período de 30 dias em que eu estava hospitalizada na Casa de Saúde São José, ali no Maitá, no Rio de Janeiro. E através do milagre que o Senhor fez na minha vida, eu creio que muitos médicos ali que viram o que aconteceu se converteram ao Senhor. Meu Deus! Eu conto essa minha história no livro Pare, Identifique o Seu Propósito. Esse livro aqui. O meu capítulo fala sobre isso. A segunda vez que eu te ouvi, Pai, foi assim no encontro em Cabo Frio, no encontro de mulheres, quando teve um incidente que deixou todas as mulheres sem ação. E o Senhor me disse exatamente o que iria acontecer. Eu precisava avisar. Só que eu era nova convertida, eu nem sabia por onde começar. Eu não soube nem falar a palavra sofá,
que eu nunca tinha escutado antes na minha vida. Eu ouvi o Senhor me falando sofá, sofá. Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes. E também não fui levada muito a sério. Imagina uma nova convertida, as ajudantes estavam ali organizando o encontro, mandaram eu ficar quietinha. Mas quando eu consegui falar com as duas pastoras líderes, que elas não estavam obtendo êxito na ação que elas estavam ali organizando naquele momento, uau! Logo depois que eu entreguei a sua mensagem para elas, o acontecimento que veio a seguir testificou e mostrou que tudo que eu falei vinha do Senhor e era verdade. Eu comecei a tremer e temer com a presença do Teu Espírito Santo, que fez o trabalho naquele lugar e foi realmente incrível. Meu Deus! E a terceira vez que eu ouvi a sua voz de forma audível foi quando o Senhor me chamou para ir sozinha para Israel. E eu fui na sua total dependência, sem excursão, sem absolutamente nada programado, sem nenhuma reserva de hotel para passar 30 dias num lugar que eu nunca tinha pisado na minha vida. Num lugar que eu não conhecia ninguém, que eu não falava a língua, não falava hebraico, não falava árabe. E eu fiz exatamente como o Senhor me mandou fazer. E o resultado dessa viagem, meu Deus, hoje está registrado no meu primeiro livro, O Diário de uma Gadita. E a história de como eu ouvi a sua voz dessa terceira vez, até eu ir para Israel, eu conto nesse livro. Atenção, identifique seu propósito. Aqui tem um capítulo que é meu, de 14 mulheres. Pai, obrigado. Obrigada porque o Senhor fala com a gente através de um sonho, através de uma pessoa que vem responder aquilo que a gente perguntou, através da leitura da Bíblia, através do estudo, através de uma música, através de tantas coisas que a gente ouve a Tua voz, Pai. Olha, eu te amo. Ou de forma audível, como eu ouvi 3 vezes, e é este o capítulo que a gente está estudando, Samuel, que ouviu pela primeira vez a Tua voz também. Pai, muito obrigado. Eis-me aqui, Renei. Como é bom ouvir a Tua voz e discernir e acreditar e fazer acontecer conforme o Senhor falou. Muito obrigada, Pai. Eu te amo. E nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. É isso, amados. Eu vou ficando por aqui. Deixo um beijo no seu coração. Se você ainda não curtiu, peço que você curta. E que compartilhe com pelo menos uma pessoa que você ama. Para que possa observar e entender que o Senhor fala conosco o tempo todo, de diversas maneiras. A gente só precisa estar atento para distinguir a voz de Deus. Tá bom? Até amanhã, tem mais. Tchau.